Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos aqui junto com o engenheiro Samuel Barros para falar para vocês de novo sobre o concurso da EBSER e sobre o nosso guia. Nós já estamos na aula número 5 e hoje a gente vai comentar algumas questões sobre concurso, sobre o que o guia oferece, dar umas dicas muito suaves, porque a gente está privilegiando, de fato, o pessoal que está seguindo os guias, né? E nós vamos dar mais detalhes sobre algumas questões que você deve ponderar, você que está fazendo, concorrendo, né? Se submeteu ao esse edital do concurso público para contratação de engenheiro clínico na EBSER. Lembrando que a gente também, no guia, dá bastante atenção para outras engenharias, né? E a gente vai comentar isso, algumas coisas, durante esse bate-papo aqui com o Samuel. Né, Samuel, o que a gente está pensando aí? Exatamente, Lúcio. Então, a gente já está na quinta aula aí, já está passando as referências aí para o candidato se preparar e estamos tendo o retorno aí dos nossos alunos aí, um bom retorno aí, estão gostando aí da dinâmica, do formato do guia aí, da orientação para o estudo, aí aquele guia de estudo dirigido para o perfil da banca também, o perfil dessa banca IBFC, fazendo análise das provas passadas e dando aquela direcionada nos tópicos que tem mais probabilidade de ser cobrado nessa prova aí. Outro detalhe também dessa prova aí, a concorrência aí do concurso, 68 candidatos inscritos aí para a prova do concurso, uma concorrência boa, então, você que está na dúvida se não adquiriu o curso, chega lá no Hotmart, lá, primeira aula, está liberada lá para você conferir, mandar seu e-mail, sua dúvida, e mandar também o e-mail para a escola para, se for inscrito, ter aquele cupom de desconto também, né, Lúcio? Exatamente. Bom, tem várias coisas, né, Samuel? Vamos rodar a vinheta e começar a desenrolar com a turma aí? Vamos lá? Então, bora rodar a vinheta. Então, Lúcio, esse nosso guia aí, é evidente que contando aí com sua experiência aí, que já tem bastante tempo aí como engenheiro clínico, queria que você falasse um pouco aí para o pessoal como é que foi sua experiência, se você já teve algum contato como examinador, elaborando questões para concurso de engenheiro clínico, você já teve essa experiência, como é que foi isso aí? Sim, Samuel, já tive essa experiência com certificação internacional em engenharia clínica, já participei de algumas provas orais e testes e prova escrita de certificação em engenharia clínica e também fiz provas de concurso para engenheiro de segurança do trabalho, fiz prova de concurso para engenheiro clínico também, pelo menos duas vezes eu fiz isso. Então a questão é a seguinte: a empresa que faz o concurso, ela pede ali, fala, olha, você vai fazer tantas questões, 20%, 25% de questões difíceis, 50% de grau médio e 25% de questões mais fáceis, né? Então, o que eu procuro focar? Naquilo que vai ser feito. Então, por exemplo, é engenheiro de segurança do trabalho, de hospital? Então, eu vou perguntar do óxido nitroso, vou perguntar do fotômetro de chama que tem gás, vou perguntar da aerobiocontaminação, ar-condicionado, pressão positiva, pressão negativa, pressurização de escada de incêndio, plano de emergência, essas coisas que são pertinentes ao hospital, né? Eu não vou perguntar para ele o que acontece, o risco lá no posto de gasolina. Então, eu sempre procuro focar essa questão. No caso de hospitais, o que eu faço? Eu vou estudar o hospital. Eu estudo o hospital, vou lá, procuro ele na internet, no website, e procuro caracterizar esse hospital e ver o que é pertinente. Por exemplo, nós já falamos num vídeo nosso que esse hospital não tem, nesse momento, serviço de oncologia, não tem radioterapia, não tem um foco nisso. Então, será que vale a pena eu perguntar, querer saber se o engenheiro sabe de oncologia? E aí vem as perguntas fáceis, né? Que tem algumas perguntas fáceis que o pessoal explora mais. O pessoal que está seguindo o guia está percebendo que a gente comenta as questões, né, Samuel? E a gente vê, inclusive, a pertinência da questão. Tem várias questões que são erradas e são dadas como certas. E aí a pessoa não tem um conhecimento específico para fazer uma contestação, a gente vai falar isso mais na frente, mas o que acontece é isso: você tem que dividir essas questões
E você recebe por questão, ele te paga por questão. E você tem que responder também às impugnações no caso de a questão ser mal feita, ter uma coisa errada ali, que você não consegue defender como examinador, você acaba dando crédito ali para o aluno. Então, uma das características nossas aqui que nós estamos procurando é comentar a questão e a pertinência das respostas, né? E você, Samuel, o que você tem a dizer aí pelas provas que você andou fazendo já? Exatamente, Lúcio. Como você pontuou, né, essa pertinência aí entre as atribuições do cargo, o perfil do hospital e o que é necessário que o profissional conheça, né? Por exemplo, como você falou, essa distribuição de questões difíceis, médias e fáceis, nos 25% a gente poderia enquadrar as questões que, para engenheiro clínico, foram cobrado associação de resistores, grandezas no sistema internacional de unidades. Então, são Um essas pouquinho questões delicada. que, exatamente, né, o candidato, o examinador poderia cobrar outros tópicos, né, tanto que nesse concurso da Unifap, da organizadora IBFC, são 14 tópicos de edital, então tem assunto bastante para cobrar tópicos mais relevantes do que cobrar associação em série de resistores, associação em paralelo, determinada unidade no sistema internacional, até perguntar sobre aquela norma lá, o manual de diretrizes, né, de sustentabilidade, né, que é um manual bacana, bem interessante, a própria norma operacional da EBSER, do Plano de Gerenciamento de Equipamentos Não dá para não ler, né? hospitalares. Exatamente, né? Então, isso aí tudo pode ser cobrado no lugar de cobrar questões que pressupõem que o candidato já deveria conhecer, né? Lembra daquela questão que a gente comentou lá na aba de concursos públicos, referente ao percentual de oxigênio na atmosfera? Então, são Exatamente. Se o questões. engenheiro não. Porque assim, Samuel, o que, que eu penso de fato? Como o examinador pode prejudicar o melhor, o mais preparado? Porque uma coisa é você perguntar, colocar lá 4 capacitores em série em paralelo e perguntar qual que é a capacitância, vamos dizer assim, Equivalente. total, né? Isso é uma coisa. Outra coisa, ele pode perguntar assim, fala assim, dentre os equipamentos abaixo, qual deles o capacitor tem extrema importância? Aí bota lá bisturi, desfibrilador, raio-x, ou não sei o quê. Quer dizer, para quem conhece, é de baixa complexidade essa pergunta. O indivíduo que não sabe que o desfibrilador basicamente utiliza um capacitor, é complicado, tem muita coisa para aprender. Agora, e aquela outra que o cara pergunta qual que é a largura da porta? Quer dizer, se o EBSER não tivesse engenheiro civil, não tivesse engenheiro mecânico, não tivesse engenheiro eletricista, e principalmente arquiteto hospitalar, para que você vai querer que o engenheiro clínico sabe disso? Se você dá uma sala, por exemplo, vamos fazer uma outra pergunta, a mesma pergunta de uma outra forma. O hospital vai comprar uma ressonância e foram oferecidas as seguintes áreas para a instalação da ressonância. Responda abaixo qual que seria mais adequada. Aí você define lá 4 tipos de área ou 5 tipos de área, e o cara tem que escolher se a ressonância cabe lá dentro, se não cabe, se vai ser suficiente ou não. Então, isso você consegue identificar o profissional que conhece ali, que trabalha junto com a arquitetura e que conhece os equipamentos médicos que são colocados no ambiente. Essa pergunta talvez fosse um grau de dificuldade um pouquinho maior, né? Mas perguntar qual que é a largura da porta, você prejudica o engenheiro clínico, o engenheiro biomédico ali que está competindo, que está mais preparado do que saber a largura da porta, né? Que é uma coisa, ou quantos % de oxigênio que tem no ar, né? Enfim. Pois é, Lúcio. Então, são essas questões aí que as bancas podem entrar nessa estatística dos 25% fáceis, né? E até algumas questões, como a gente viu no guia, né, que são de enunciado dúbio, né? Sempre tem aquele complemento, naquela precisão no enunciado, até para não gerar margem de dúvida para o candidato na hora da prova, né? Ter um enunciado preciso, completo, né? Sem ficar aquela questão de poderia ser essa alternativa também, né? Então tem que ter a precisão também E a na gente viu elaboração. várias, né? Porque, assim, a pergunta é mal feita. Até agora não está me ocorrendo uma aqui imediatamente daquelas que a gente já estudou,
Mas tem pergunta que é mal feita, o português está errado, a vírgula está no lado errado, ela dá dupla interpretação. Então, aí você tem que ir pela menos pior, né? E ficar atento na resposta, no gabarito. Inclusive, por exemplo, a gente analisa... Até não vou falar dessa questão, não, porque essa é uma questão que está lá no guia está na aula 8, mas tem várias questões que o cara descreve o equipamento, né, de uma forma genérica, né, tecnológica, e pergunta embaixo qual é o equipamento. Então, sei lá, é um equipamento que utiliza o ar aquecido, utilizado em pacientes recém-nascidos, etc. Vai ser lá incubadora. Então, você vai ler o texto e falar, isso aqui é uma incubadora, né? Pelo princípio, ou emprega radiações ionizantes para a produção de imagens. Pode ser um monte, pode ser tomografia, pode ser raio-x, pode ser arco cirúrgico, hemodinâmica, enfim. Mas, assim, a gente vê a questão que foi construída errado. E, possivelmente, pessoas que não se atentaram para a resposta, não foram ver ali a adequação. Então, é muito importante, a gente insiste nisso, que durante a prova você tem que ler rápido, porque são muitas questões, né? Só específicas são 20, mas são muitas questões, então você tem que ter uma capacidade de ler rápido, entender rápido e, principalmente, desconfiar se a pergunta foi bem feita, não é por aí, Samuel? Isso mesmo, Lúcio. Outro detalhe também dessa organizadora, a IBFC, desse concurso da Unifap, vão ser as duas questões discursivas, né? Como a gente tem trabalhado com os alunos já no nosso grupo do WhatsApp, as questões discursivas, né, para eles irem exercitando, passando as referências que já temos lá no Google Drive, os materiais, para eles estarem praticando também essa escrita, fundamentar determinada questão que pode ser abordada, uma questão necessária que o engenheiro clínico precisa conhecer no ambiente hospitalar, o dimensionamento da instalação de determinados equipamentos, os recursos necessários para funcionamento pleno e seguro de determinado equipamento. Então, são as próprias referências do edital, né, que ajudam o candidato na fundamentação da escrita, né? Uma boa fundamentação, como você falou, as questões que não têm um enunciado muito preciso, então, as pessoas que não elaboram com enunciado preciso, como elas poderão fazer essa correção do texto do candidato que vai preencher uma questão discursiva. Então, é interessante, né, dos concursos anteriores de engenheiro clínico, acho que esse é o segundo, eu vi apenas um dessa mesma banca, cobrando questões discursivas, né, e pede lá aquela coerência, coesão, a precisão vocabular, ortografia, né, fazer um texto bem elaborado para o examinador avaliar aquela sua questão de forma completa. Não é isso, Lúcio? Exatamente, porque assim, tem um vocabulário, né? RDC 50 tem um vocabulário, toda norma tem um vocabulário, e a própria empresa que está contratando, a EBSER tem o seu próprio vocabulário, né? Tem um vocabulário adequado, que é adequado ali à EBSER. São mais de 40 hospitais que têm que falar a mesma língua, que têm que planejar da mesma forma, que têm que fazer tudo isso. Então, é uma dica... vamos dizer assim, conhecer as referências que estão na coisa, tem que conhecer, né? Mas o propósito do guia é realmente exercitar isso, fazer o cara pensar como olhar uma questão. Então, a gente analisa a questão e faz todo o desdobramento da questão, a gente modifica a questão, uma mesma questão pode ser feita de outras formas, então, todo esse exercício a gente vai ajudar. E também, né, Samuel, uma coisa que a gente colocou, queria que você falasse um pouco, é sobre a interposição de recursos, se isso é comum, se não é comum, pela sua experiência como, vamos dizer assim, como profissional que fez várias provas, que se aplicou, que foi lá e não elaborou a prova, mas executou a prova, né, ou realizou a prova. O que você poderia dizer para a turma em termos desses processos, né? Pois é, Lúcio, dessa organizadora tem algumas questões que são os enunciados não muito completos, né? E de outras organizadoras também, já interpus recurso e alguns foram aceitos e outros não. E nesse guia de estudo a gente vai estar orientando, após a prova a gente vai dar esse suporte para os nossos alunos para fazer a interposição de recurso, caso seja necessária, com a devida fundamentação. Caso você não esteja de acordo com o gabarito da banca organizadora, a gente vai estar fazendo essa ajuda, esse suporte para você
fazer a interposição do seu recurso fundamentado e preciso para questionar alguma questão que não esteja muito bem elaborada, não esteja precisa, né? A gente vai estar dando esse suporte aí. Acredito que essa banca agora vão ter essa prova dia 13 de abril aí, das 20 questões discursivas, né? Pelo menos uma questão pode ser que o candidato verifique que poderia ser melhor elaborada, uma redação mais precisa, e a gente vai estar fazendo esse suporte e essa ajuda na interposição do recurso, caso seja necessário. Eu já tive duas, né, nessa minha experiência, eu tive duas interposições de recurso, nas duas, a mesma referência que a pessoa que interpôs o recurso utilizou, a resposta estava lá. Eu lembro uma delas que eu perguntava o seguinte, né, a questão do gasometria arterial. Gasometria arterial, pô, parâmetro medido é basicamente o quê? pH, PO2, PCO2. Pronto, isso aí é o beabá da gasometria arterial. Então, eu não me lembro, eu dei 2 valores e pedi o terceiro. E aí o cara interpôs o recurso e mostrou a referência bibliográfica. Aí você vai na referência bibliográfica, o cara não leu inteiro, né? Não leu a informação inteira. Então, lá na próprio documento que ele utilizou, apontava que a resposta sugerida ali, colocada por mim, era a resposta correta. Então, fazer uma interposição, tem algumas que são bastante objetivas, você tem a referência ali objetiva mesmo, a própria referência da organização contratante, no caso da IBSER, né? Você pode ter ela, mas a gente avaliou uma do que em relação a iluminamento, né? O nível de iluminamento, o número de lux, né? A gente fez uma aí no último guia muito interessante, né, Samuel? Que às vezes você fala, pô, é mesmo, né? Aí depende de saber escrever, de ter o vocabulário certo, para você saber se posicionar de uma forma ali, com toda a evidência de que a sua afirmação é verdadeira. E isso para quem estiver participando com a gente no guia, por isso que a gente está convidando vocês aí. Samuel, em termos de processo de precificação, como que está hoje os preços dos cursos? Você pode falar para a turma aí. Pronto, Lúcio. A primeira aula a gente tem aquele valor lá de R$ 115. A 110, segunda, isso. Isso, R$ 110. A segunda também R$ 110. E da terceira, quarta e quinta, por R$ 80. E, inclusive, para os candidatos, os alunos que já são inscritos, a gente tem o desconto complementar de 10%. Para quem já está inscrito no canal, 5% de desconto. E conforme o candidato for adquirindo, ele vai adquirindo também esses descontos. Manda um e-mail para escola@engenhariaclinica.com, solicita lá seu desconto lá e vamos trocando essa ideia. A prova já está chegando aí, reta final, ajudando na sua revisão, fazer aquela revisão daquele tópico que você tem uma dificuldade a mais, que não ficou bem fixado, tem alguma dúvida, manda um e-mail para a gente dar suporte, fazer essa ajuda também, e não só antes da prova, também durante e após, para fazer suporte no recurso e fazer essa ajuda aí para você fazer uma boa prova. E também lembrar sempre, né, Lúcio, não vai ter só esse concurso, virão outros também, né? E tem você o primeiro e o segundo lugar, né? Às vezes o cara passa, mas não quer assumir, então tem uma série de condicionantes aí que vai mudando ali a dinâmica da colocação, né? E eu queria falar também, resumidamente, então é 110, é inscrito no canal 5%, já é aluno da escola, já comprou algum curso nosso, tem 10%. Então ele vai diminuindo e tem esse valor que o Samuel falou aí, um valor final. O que mais que a gente pode falar para vocês? A gente quer gente que estude, que curta estudar, que faça contato com a gente, que pergunte, tem dúvida, pergunta, pô. A gente fez um grupo onde as pessoas estão lá, tem uma pasta de documentos estratégicos lá no Google Drive, que a gente dá o acesso, e estamos aqui disponível para ajudar vocês. O que a gente quer é que você passe, o que a gente quer é que você tenha uma boa colocação. No mínimo, tenha uma boa colocação. Não dá para que a gente queira que todos passem, porque não vai dar. Mas o que o Samuel falou é verdade, não tem só esse concurso. Tem mais algum acontecendo, Samuel? Tem um concurso da fundação, alguma fundação em Minas Gerais, não lembro exatamente o nome, mas... FEMIG. Acredito que seja. Tá. Pronto, E então, você tem a data dele, não?
Daqui a 2 meses a prova, não tem Ah, mais ou tá. menos dois Então, meses. vamos engatar nesse curso também. Vamos estudar lá as provas da FEMIG e vamos continuar com esse guia. Topa aí, Samuel? Com certeza, vamos continuar aí. Quem já adquiriu o concurso da Unifap, o programa, o edital é semelhante, evidente que a EBSER vai cobrar tópicos referentes à EBSER, no caso do REUF, a norma operacional, a diretriz de sustentabilidade, e a FEMIG deve cobrar outros tópicos, mas, no geral, equipamentos médicos, instalações hospitalares, RDC 50 é o carro-chefe aí dos concursos, né? A FEMIG é uma organização semelhante à EBSER, só que é focada ali em Minas Gerais, se eu não me engano. Então, eles têm vários hospitais também. E cada vez mais, né, graças a Deus, né, e o entendimento da turma aí, do nosso próprio trabalho como engenheiros, né, nos hospitais, é que a comunidade e sociedade vem solicitando aí em concurso público profissionais como a gente. Tem mais algum papo aí para mandar para a turma, Samuel? Então, aquela mensagem de motivação e perseverança aí para você que está estudando aí para fazer a sua prova aí, seguir firme aí nessa revisão final. Tiver dúvida, manda e-mail para a gente, deixa um comentário aí no canal e vamos juntos aí, estamos aí à disposição para ajudar a tirar suas dúvidas para você fazer uma boa prova, fazer esse suporte aí, né? E quem sabe até as provas aí, daqui para frente, elas serem mais elaboradas, né? Essa Sim, visibilidade que o canal vem com trazer certeza. para a profissão, né? Muito importante. Bom, então eu queria falar também, aproveitar e falar que na aba comunidade deve ter lá umas 40 questões que a gente está fazendo aí ao longo do tempo, né? Para quem quiser experimentar lá, participar, saber como que a gente gosta de fazer questão, acho que questão deve ser feita. Como o Samuel falou, se você não está inscrito, se inscreva, tudo isso ajuda muito a aumentar a relevância do nosso tema nas redes, né? Aumenta a visibilidade da nossa profissão para a sociedade. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!